variedade absolutamente irredutível. Dimensão de x maior que zero. Vale no caso, se for absolutamente irredutível, dimensão zero é um ponto. Então, ponto vale também. Mas existe um n0, tal que para todo primo P maior que n0, o conjunto de pontos QP racionais da variedade não vazia. E o que eu mostrei na aula passada foi o seguinte fato, que existe um n0, tal que, se o P for maior que o n0, o x módulo P de FP não vazio. Aliás, eu mostrei um pouco mais. Eu mostrei que, digamos, U of FP não vazio, onde U é um aberto de Zariski de X, para qualquer aberto de Zariski, qualquer aberto, qualquer. Aberto não vazio é um qualquer não vazio. O barra onde? O barra é U módulo P. Então, se o P for suficientemente grande, você pode achar um ponto que satisfaz as equações de x módulo P e não satisfaz um conjunto de equações que você pode determinar, que você pode colocar à vontade. Você pode evitar um... Em particular, uma coisa que eu falei na aula passada, mas não usei, você pode considerar como U contido nos pontos lisos de x. Não singular. Então, para cada variedade x, você toma um aberto U suficientemente pequeno, por exemplo, consistindo unicamente de pontos não singulares, e para qualquer primo grande, você pode achar um ponto nesse aberto módulo P. Então, essa foi a primeira etapa da demonstração desse teorema. A próxima etapa vai ser pegar esse ponto módulo P e transformar ele num ponto em QP. E para isso eu vou usar o lema de Hensel, que eu vou anunciar agora. Em termos de equação, deixa eu só... Então você tem, digamos, da mesma maneira que eu fiz isso na aula passada, eu reduzi o caso de hipersuperfície, você tem uma solução... Tem. E de dimensão maior também tem. É uma estimativa não tão precisa, mas tem. Foi o que eu usei para provar isso. Você provou isso? A estimativa não. Então, o que nós queremos fazer? Queremos resolver essa equação com a adicional condição que você tenha isso para algum I
Basta isso, é um ponto não singular. E talvez mais umas outras condições. Se você quiser evitar umas outras subvariedades, você pode evitar. Quer dizer, bota umas outras condições são não nulas. Então, o que eu quero fazer é começando por essa condição aqui, eu quero mostrar que existe um alfa, existem alfa 1, alfa n em ZP, inteiros p-ádicos, tais que os alfa i's são congruentes aos AIs módulo P e o F do alfa 1, alfa n é igual a zero em ZP. Que vai me dar o ponto que eu quero. Essa é a implicação que eu quero provar hoje. E note que você tem essa condição, com essa condição aqui, o valor da derivada parcial no alfa vai ser congruente ao valor da derivada parcial no A. Logo vai ser não nula, porque é não nula no módulo P. Eu posso ser até... Bom, J. Aqui, J. Botou J. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar alfa J igual a AJ para J diferente de I. Quer dizer, eu não vou mexer nas outras variáveis, vou mexer só numa variável. O que eu quero fazer é ajeitar, mexer um pouquinho uma variável de tal maneira que eu transforme uma solução numa congruência módulo P numa solução numa equação. Então, deixa eu anunciar exatamente o que eu quero provar, que é o lema de Hensel, e da demonstração. Quer dizer, a demonstração do lema de Hensel, o enunciado que eu vou fazer é um enunciado para uma equação em uma variável, mas com essa... Usando isso aqui, você reduz o caso de várias variáveis para o caso de uma variável só. Quer dizer, basta provar o caso de uma variável. Basta mexer uma variável. Então, seja f de x um polinômio com coeficientes p-ádicos em uma variável e um A um elemento dos p-ádicos, pode ser o inteiro, não precisa ser inteiro, tal que f de A é congruo a zero módulo P, quer dizer, o valor absoluto de f de A é menor do que 1, na métrica p-ádica, e o f' de A, a derivada, não é zero módulo P. Depois eu vou falar de umas versões um pouquinho mais fracas, que você pode botar umas hipóteses um pouco mais fracas, mas eu quero provar o teorema nesse contexto, porque é o que eu preciso e vou fazer em detalhes. Então, existe um alfa em ZP, alfa congruente a A módulo P, tal que f de alfa é zero. Se você tiver um... Bom, vamos lembrar que a topologia p-ádica, um número está perto de zero quando ele é divisível por p. Então, o que significa isso aqui? Significa que o f de A está perto de zero. Um pouquinho perto de zero. Então, se o f de A está perto de zero, então significa que existe uma raiz do f perto de A. Então, se o f de A for pequeno, significa que perto do A tem uma raiz do f. Esse que é o lema de Hensel te diz.
Então, o que a gente quer achar é uma raiz do polinômio perto desse número A, e vamos pensar esse número A como uma aproximação da raiz. E a maneira de provar isso é usar os métodos clássicos de cálculo de aproximar raízes de funções. A gente vai usar isso, basicamente, a demonstração desse lema é usando o método de Newton. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente porque como a gente está trabalhando com os peádicos, é mais fácil fazer usando, como é que chama? A expansão peádica do número, em vez de usar o método de Newton. Mas se você quiser usar o método de Newton e toma o A como primeira aproximação e toma aproximações sucessivas usando o método de Newton, o limite é o alfa. É exatamente a demonstração que eu vou fazer. Mas uma linguagem um pouco distinta. Hã? Se você tiver uma solução módulo P para dar N, você arruma um módulo. Pois é, isso que eu vou fazer. Mas no final é a mesma coisa, porque uma solução módulo P na N significa uma aproximação em termos da métrica peádica. Você está refinando a aproximação. O método de Newton passa de N para N mais 1 ou de N para 2N? O método de Newton... Para raízes reais, o método de Newton aproxima a aproximação e tal do quadrado da anterior. Pois é, mas o quadrado significa... Então passa de N para 2N, você tem razão. Então a própria indução usando base de fórmulas de Taylor, o binômio de Newton, né, que É isso que eu... de N para N mais 1. Uhum. Bom, então vamos fazer a demonstração. Então eu vou definir uma sequência AN em ZP. Vou botar o A0 como o A. Então definimos indutivamente. Assim. A0 é A. Tais que F de AN é congruente a 0 módulo P na N mais 1. E a N mais 1 congruente a N módulo P na... Eu acho que é P na N mais 1. Talvez seja P na N. Exercíciozinho usando a desigualdade ultramétrica. 2 implica que a sequência N é uma sequência de Cauchy. Eu ainda não construí a sequência, mas supondo que eu consiga construí-la, a condição 2 te diz que é uma sequência de Cauchy. Então, como o ZP é por construção completo, o AN converge para um alfa em ZP. E de 1, F de alfa. Aliás, até mais, né? Porque quer dizer, quando você fizer a conta, você vai ver que o AN é congruente a alfa, o AN é congruente a alfa módulo P na N, mais 1. Acho que é mais 1. E isso implica que o F de alfa é congruente a 0 módulo P na N para todo N, o que implica que o F de alfa é 0. Uma vez que você tem essa sequência convergente e os aproximantes estão ficando cada vez mais próximos de 0, o limite da sequência tem que ser uma raiz do polinômio. Então vamos construir essa sequência. Bom, o AN mais 1 tem que ser o AN mais alguma coisa
vezes P elevado a N mais 1, porque a hipótese 2, essa condição 2 aqui, significa isso, né? Então, tem que ser assim. Então, vamos achar o que é o Z. A gente não sabe qual é o Z, mas como eu quero que isso ocorra, eu quero que o AN seja assim. O Z vai ter que depender de N também. Para 2 ser verdade, precisamos de um ZN e um ZP. Agora vamos forçar a condição 1. A condição 1, bom, por indução, pela hipótese, então vamos mostrar, a gente está construindo elas por indução, então a gente supõe que exista o AN e vamos construir o AN mais 1. Bom, por hipótese de indução, você sabe que isso aqui é igual a um, sei lá, WN PN mais 1, pela hipótese de indução, para algum WN em ZP. E agora vamos computar o f de AN mais 1 e a gente quer mostrar que uma condição similar a essa ocorre para o Fn mais 1, Fn mais 1. Isso aqui é igual a F. Bom, eu não sei qual é o Zn, mas certamente o An mais 1 é dessa forma. Então tem que ser isso assim. Tem que ser assim. Então, isso aqui eu vou expandir em série de Taylor. Eu vou escrever, isso aqui é F de AN mais Zn pena N mais 1 F' de AN mais Zn pena N mais 1 ao quadrado F2 de AN sobre 2, mas etc. Tá? Isso é um polinômio, então você pode expandir ele em série de Taylor, é uma soma finita. E é melhor você fazer AN mais 1 é AN mais N PAN. Você só sabe que está dando certo o módulo PAN. Você não sabe se está dando certo o módulo PAN mais 1. Se você soma um múltiplo de PAN mais 1, o resultado não muda o módulo PAN mais 1. Então, se não estava certo o módulo PAN mais 1, não tem chance de dar certo depois. como? É melhor somar Zn vezes PAN, não vezes PN mais 1. Porque você está supondo que f de AN é 0. Ah, desculpa, não, a sua hipótese você já está supondo que é 0 módulo PN mais 1, você quer módulo PN mais 2? 2, é. Ah, tudo bem. Desculpa, eu achei que era módulo PN. É, porque eu estou supondo que o FAN está construído, eu quero construir o AN mais 1. Então, quero construir, quer dizer, no fim das contas, eu quero construir Zn tal que f de AN mais 1 é congruente a 0 módulo N mais 2. Isso. Que é a próxima etapa da indução. Então, eu quero construir um Zn, né, inteiro. Então, o que acontece aqui? Qual é Agora, o ponto aqui é que esses termos aqui em diante são todos zero. Aqui, você tem um quadrado aqui. Então, você tem um 2n mais 2, p elevado a 2n mais 2. Bom, se o p for 2, tem um cancelamento aqui, mas não atrapalha muito, não. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, vai ter uns denominadores aqui, mas eles não vão incomodar muito. Então, é uma continha fácil, que isso aqui é congruente a f de AN mais Zn. Deixa eu apagar aqui. P na N mais 1, F' de AN, módulo P na N mais 2. Tá? Os outros termos dessa expansão vão ser todos zero módulos P na N mais 2, porque as potências de P vão estar crescendo muito rápido.
o próximo termo é Pn mais 1 ao cubo, então vai matar qualquer coisa que apareça lá. Então, é uma continha simples que mostra que os únicos termos que importam são esses dois. Então, o que nós temos? O Fn mais 1 é aquilo ali, módulo Pn mais 2. Vamos substituir isso aqui. Então, isso aqui vai ser Wn mais... Quer dizer, tem um termo Pn mais 1 aqui. Z, Zn, F' de An, Pn mais 1. Como eu quero que isso aqui seja zero, módulo Pn mais 1, eu quero que isso aqui seja divisível por P. O Wn me é dado por essa condição. O Zn é o que eu quero descobrir. Então, o Zn é qualquer coisa que... Eu sou forçado, né, ao Zn ser negativo de Wn dividido por F' de An, módulo P. O Zn só me preocupa módulo P. Então, se eu souber L módulo P, qualquer escolha tá bom. Isso faz sentido porque note que F' de An, todos os AN são congruentes. O AN é congruente a P da N menos 1, módulo P na N, logo módulo P. Todos os AN são congruentes a A0, módulo P. Então, isso aqui é congruente a F' de A0, que não é zero módulo P. Isso é importante. Senão a demonstração furava aqui. Se eu não tivesse essa condição que a derivada fosse não nula, aqui não ia funcionar. Então, esse cara é invertível módulo P, então botar ele no denominador não me atrapalha. Eu achei o Zn dessa forma faz esse cara ser zero módulo P, isso aqui fica Pn mais 2 e aí tudo funciona. O teorema mesmo fura, se furar essa hipótese. Fura. x2 mais 3 é múltiplo de 3 para x igual a 0, mas nunca vai ser múltiplo de 9. O x Mas eu acho que dá para passar de n mais 1 para 2n mais 2 direto. Pode. Com o método de Newton. Você faz a n mais 1 igual a n menos f de an sobre f' de an. O que é exatamente o que ele está fazendo, né? Não, mas você não... Vamos calcular o... Quer dizer, o que é o AN mais 1? O AN mais 1 O f de an é N mais Zn, P na N mais 1. Zn, vamos fingir que seja tudo igualdade, né? Zn é... O que é o Zn? Wn sobre F menos Wn F' sobre F' de An P na N mais 1. Quer dizer, esses sinais de igual aqui nesse quadro aqui são todos meio furados, tá? Porque tudo é congruência do lado de lá. Mas se nós pudéssemos fazer tudo igual... Daqui eu quero chegar ao que exatamente o Gugu está dizendo. O Wn é F de AN sobre P na N mais 1. Então, isso aqui é AN menos F de PN, F de AN, sobre F' de AN. Se você fizer isso, você fez isso só módulo P, É. né? Quer dizer, só módulo PN mais 2. Se fizer módulo P 2N mais 2, já vai dar certo. Vai dar certo. Porque se fizer a fórmula de Taylor mesmo, F desse cara é F de AN mais F' de AN do segundo termo, então vai cortar. E os outros termos têm isso ao quadrado, isso ao cubo, que vão ser tudo múltiplos de P 2N mais 2. Então, já vai dar certo o módulo P 2N. Esse é o método de Newton. E o que o Gugu está dizendo é que se você usar essa fórmula direto, você obtém umas aproximações até melhores. Mas... se você não sabe o que você tem que fazer, isso aqui é melhor, né? Tá, então, de qualquer maneira, está provado o teorema, né?
quero é só provar isso aqui, tá feito. Deixa eu fazer uma observação. Então, outra observação é, a gente precisou dessa hipótese, né, para dividir aqui. Qual é a hipótese realmente que a gente precisa? É que, se você relaxar essa condição, se a derivada for pequena, porque a condição é que a derivada não é pequena, não é zero módulo P. Se a derivada for pequena, você pode salvar a situação supondo que a primeira aproximação da raiz é suficientemente pequena. É sempre a ideia que o método de Newton sempre converge se você pegar a primeira aproximação suficientemente próxima da raiz, né? Eu acho que a condição é uma coisa do tipo, mais geralmente, o teorema funciona se o valor quer dizer, se a aproximação, se o A está mais próximo da raiz, quer dizer, se você exige que se a derivada for pequena, você tem que supor que o valor da função seja bem pequena. Quer dizer, enquanto o valor da função seja bem menor do que o valor da derivada, o argumento funciona. Mas eu não vou precisar disso, não. Uma prova do mesmo lema, se a gente, se em lugar de você botar um anel completo, Tem uma versão que funciona sempre, O lema de Hansel funciona para qualquer anel. Enunciado da maneira correta, né? Então, você tem um anel local, um anel de valorização discreta, você quer que a valorização disso aqui seja positiva e a valorização desse aqui seja zero, por exemplo. E você pode enunciar também dessa forma, mas eu acho que precisa da norma senoide arquimediana para funcionar direito. Esse resultado aqui tem uma consequência importante, que eu estou assim meio... não falei, mas que... Quer dizer, o teorema que eu provei diz que para os primos suficientemente grandes você sempre acha um ponto p-ádico. Tá? E o que acontece para os primos pequenos? Para os primos pequenos, se você achar um ponto módulo p na n para um n suficientemente grande, então você acha um ponto p-ádico. Então, e para provar isso, você precisa dessa versão um pouquinho mais refinada do lema de Hansel. Então, a condição... Quer dizer, qual foi a condição? A gente trocou a condição do princípio de Hasse, é que a gente gostaria de saber se... Quer dizer, como é que você verifica uma condição assim, né? Se você tem uma variedade X, você gostaria de verificar que isso é verdade. Como é que você faz isso? Para os primos grandes, isso aqui é automático. Para os primos pequenos, para isso ser verdade, você precisa verificar que X módulo P na N... É automático, você sabe que tem soluções mal para começar o lema de Hansel. Sim, mas isso foi o que eu fiz na aula passada. Tudo bem. Mas usando um teorema que você não provou. Usando um teorema que eu não provei. Tem alguma prova mais simples disso, ligado com o curvo? Depende do que você chama de simples, né? Tem uma prova elementar Tem pelo menos uma solução, não precisa... Não. Você vai ter que provar que o número de soluções é perto de P. Só a existência é só
Eu não acho que tenha uma prova mais elementar da existência sem a estimativa. Mas tem provas elementares da estimativa. Bom, eu queria voltar ao caso de cônicas e estudar bem detalhadamente o que está acontecendo e depois passar para outras variedades e estudar essa condição local aqui. Com bastante cuidado. Bom, já que o Gugu perguntou, no caso de cônicas tem uma demonstração. Eu coloquei como exercício, eu dei como exercício para vocês, há muito tempo atrás, que no caso de cônicas, se ABC não é zero módulo P, existe XYZ, não todos zero módulo P, com AX2 mais BY2 mais CZ2, zero módulo P. Vamos provar isso, só de brincadeira. Bom, vamos fazer... Considere o seguinte, considere o conjunto AX2 com X em FP. Quantos elementos isso tem? Bom, quando x é zero, você tem um valor para x, isso aqui é zero. Quando x é não zero, o valor de x e menos x coincidem. Mas fora isso, não repete mais, né? Porque é um polinômio quadrático, então isso aqui é P mais 1 sobre 2. Né? E da mesma forma, o número de elementos do conjunto menos BY2 menos C, com Y em FP. Bom, esse conjunto é igual a esse com um shift, né? Uma translação. Então, também é P mais 1 sobre 2. Se o P é ímpar, né? Vamos supor que P é ímpar. P é ímpar. Para P par também funciona, porque é x2 mais y2 mais z2 igual a zero, que tem uma solução trivial. Mas no caso P ímpar... Bom, então significa que... Agora, ambos esses conjuntos estão em FP. Esse conjunto e esse conjunto estão em FP, que tem P elementos. Agora, a soma desses dois números é P mais 1. Então, esses dois conjuntos não podem ser juntos. E uma vez que você mostrou que existe uma solução dessa equação, lembra que eu mostrei que uma cônica com um ponto era parametrizável? Então essa cônica é parametrizável. Sendo parametrizável, tem P mais 1 pontos, né? Um ponto para cada ponto da reta projetiva. Então o corolário desse lema é que o número de soluções no plano projetivo dessa equação é P mais 1. Outra coisa é que uma cônica assim, quer dizer, se a característica for diferente de 2 e a cônica for
os coeficientes forem todos não nulos, a cônica é não singular módulo P. Então, qualquer desses pontos é um ponto não singular. Qualquer desses pontos pode ser levantados. Quer dizer, o lema de Hensel te mostra que, tendo uma solução módulo P, que eu já achei nesse lema aqui, você obtém uma solução p-ádica. Logo, se P é ímpar e P não divide ABC, então existe ponto em QP na cônica AX2 mais BY2. E é por isso que no teorema de Legendre você pode ignorar os primos que não dividam ABC. Porque os primos que não dividam ABC, a condição p-ádica é automática. Eu quero olhar para esse negócio sob o ponto de vista de geometria. Você tem uma cônica, tá? Dada por essa equação. Quando você reduz o módulo P, tem duas coisas que podem acontecer. Aliás, tem três. Tá? Aliás, tem quatro. Vou ser mais chato um pouquinho. Depende de como você identifica as coisas, né? Como eu já não escrevi coisa nenhuma, né? Dá tudo a mesmo. Primeira coisa que pode ser, se P não divide ABC e é ímpar, o que você obtém é uma cônica, né? Módulo P. Você olha para a equação módulo P, sobre o corpo de P elementos, o que você tem é uma cônica não singular. Então você também tem uma cônica. Vamos supor que os ABCs são relativamente primos 2 a 2 e tal. Qual a condição? Se o P divide ABC e é ímpar, o que acontece aqui? Supõe que divida um coeficiente apenas, né? Aquela condição de ser relativamente primos 2 a 2. Você tem uma equação assim, tá? Que você pode fatorar, né? Se você tomar a raiz quadrada de menos B sobre C, você tem uma... Então, módulo P, o que você vê é uma união de duas retas. Tá? É y igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos B sobre C. Quer dizer, uma coisa assim, né? Se o P divide A, digamos. Hã? Ah, boa pergunta. Ele pode não existir em FP. Então isso aqui é em FP barra. No fecho algébrico. Então, é por isso que eu tenho 4 casos. Tem o caso em que ela é assim. Vamos separar em duas possibilidades. A possibilidade em que a raiz existe se menos B sobre C é quadrado. Ou eu vou fazer um desenho. Eu não sei como é que eu vou fazer o desenho, assim? O que é isso? Se menos B sobre C é não quadrado. O que está acontecendo aqui? Se você olhar sobre FP, você só vê um ponto, a origem. Mas se você olhar sobre FP barra, você tem duas retas que são conjugadas. Quer dizer, se você for para FP quadrado, que é o corpo onde esse cara tem uma raiz quadrada, você tem essas duas retas com essas equações. O que acontece é que essas duas retas elas são permutadas pela ação do grupo de Galois. Você aplica o grupo de Galois, você troca uma reta pela outra. Então, as duas retas existem nesse corpo maior, mas não existem sobre FP. Quando você age o grupo de Galois, as duas retas se trocam aqui. E a quarta hipótese é do caso P igual a 2. Isso aqui é um quadrado perfeito, então você tem uma reta dupla. Tá? Então essas são as 4 possíveis reduções, módulo P, dessa cônica. Como eu expliquei antes, nessa situação aqui,
Você tem pontos racionais na cônica, módulo P, e usando o lema de Hansen você levanta eles, porque todos os pontos são não singulares. Aqui também. Aqui, se você pegar um ponto numa dessas... São duas retas, então as retas têm um montão de pontos. Se você tirar um... Agora, na origem o negócio é singular. Se você tentar levantar a origem, você começar com a origem e tentar criar um ponto PAdíco a partir da origem, vai criar problema. O lema de Hansen, a hipótese do lema de Hansen não vai ser satisfeita. Mas se você pegar um ponto aqui, fora do ponto de interseção das duas retas, isso aqui é um ponto liso nessa curva módulo P, você pode aplicar o lema de Hansen e achar um ponto PAdíco em cima desse ponto aqui. Então, esses caras aqui também têm pontos racionais, também têm pontos PAdícos. A obstrução para a existência de pontos PAdícos é justamente esse cara aqui. E esse aqui, mas tem o fato de que você pode sempre ignorar um primo. Você pode ignorar os reais ou ignorar o primo 2, mas se a gente não ignorar os reais, o ponto crucial é esse. Então, o teorema de Legendre te diz o seguinte: se tiver pontos reais e todos os pontos, e para todos os primos das reduções que você verem, primos ímpares são esse ou esse, você tem que ter um ponto real, porque você não tem obstrução PAdíca. Essa situação aqui é que te dá uma obstrução PAdíca. Eu queria voltar para essas figurinhas e tentar fazer essas figurinhas para outros exemplos. Vamos olhar o caso de quádricas quádricas de dimensão 2, quer dizer, quádricas no espaço tridimensional. Então, se você pegar uma quádrica em P3, então uma quádrica bidimensional, vou atender o telefone no meio da aula, né? Desculpe. Uma quádrica bidimensional em P3 é uma coisa assim, né? O que pode acontecer quando você reduz essa quádrica módulo P? Bom, se você, em geral, o que vai acontecer é que você vai continuar sendo uma quádrica, né? Digamos, se você tiver AX2 mais BY2 mais CZ2 mais DW2 igual a 0, e o P não divide nenhum dos ABCDs, o que você obtém é uma quádrica módulo P. Essa é a situação geral. Para quase todos os primos, você tem uma quádrica. E o que pode acontecer? Pode ter um coeficiente que é divisível pelo primo P. Se você for fazer a conta, você vai ver o que você obtém é um cone. Esse aqui é o caso P não divide ABCD. Esse é o caso P divide A, P não divide BCD, por exemplo. Você tem um cone. Se você tiver o P dividindo dois coeficientes, você tem, por exemplo, os primos ímpares, né? Para o primo par, você vai ter um plano duplo. Mas para um primo ímpar, você vai ter
2 planos. Agora, é a mesma coisa que a situação aqui. Os 2 planos podem ser planos com coeficientes no corpo FP, ou eles podem ser planos com coeficientes no corpo quadrático e serem trocados pela ação do grupo de Galois. Então é planos fantasmas. E o que acontece? Nesse caso aqui tem pontos peádicos, porque a quádrica sempre tem pontos peádicos e o lema de Hanson sempre tem pontos módulo P e você pode levantar pontos peádicos. O cone, mesma coisa. Para quádricas, vale. Em geral, não. Eu dei um exemplo numa curva elíptica. Eu vou dar mais exemplos. Aquele exemplo que eu dei é o mais fácil de lembrar, mas é difícil de provar. Tem uns que são um pouquinho mais difíceis de lembrar, mas são mais fáceis de provar. Quando eu começar a falar em curvas de grau maior que 2, eu vou dar uns exemplos. E vou ver se eu faço uns exemplos que dá para provar tudo. Dá. Qual é a aproximação que você queira. Para que adianta os números reais? Na prática não dá para calcular o número real? Vamos parar de ensinar cálculo? É a mesma coisa. Tá. Então aqui você também pode levantar o ponto. Se tiver um ponto módulo P, você levanta. Aqui também. Então, a obstrução para a existência de pontos racionais vem desses caras aqui. Mas uma coisa que eu quero enfatizar é que essa situação aqui é muito mais rara do que essas aqui. Tá? Isso aqui, quer dizer, sempre tem, quer dizer, a menos que o A, B, C, D sejam 1 e menos 1, sempre tem coisa de má redução. Aliás, eu ainda não dei essa definição, mas um primo de má redução é quando, por exemplo, no caso de é quando a geometria muda. Tá? Então, se você tem uma coisa não singular e ela adquire singularidade, você diz que o primo é de má redução. Só existe um número finito de primos de má redução. Isso é uma coisa que dá para provar. O mesmo truque que eu mostrei na aula passada, de como se prova que só tem um número... Se você começar com uma coisa irredutível, só existe um número finito de primos que ela vai deixar de ser redutível. Você pode, mesmo tipo de argumento, mostrar que, dada uma variedade, só existe um número finito de primos que ela vai adquirir má redução, que ela vai ficar pior geometricamente. Então, é exatamente a situação aqui. Esses caras aqui são todos de má redução. Agora, a condição de ser má redução significa que o primo divida ABC. Então, sempre tem, exceto no caso que o ABC são todos inteiros, todos igual a mais ou menos 1. E a diferença desse para esse é uma questão de uma coisa ser quadrada ou não ser quadrada do módulo P. E é meio a meio, né? A gente sabe que metade dos números do módulo P são quadrados e metade não são. Então, esse caso e esse caso são mais ou menos numa probabilidade de ocorrência. Então, quando você pega uma cônica, você sabe que tem primos de má redução e sabe que para cada um deles tem uma chance de meio a meio de ele ser desse tipo aqui. Então, esse caso chato aqui ocorre com uma certa frequência. Tá? Agora, nessa situação aqui, o que acontece? A possibilidade... Existem primos de má redução. Que são, em geral, são aqui. Mas para ocorrer um negócio aqui, tem que acontecer um milagre. Do primo dividir A e B. Tem que dividir dois coeficientes. Então, uma quádrica aleatória não vai ter primos assim. Esse aqui é um primo de pior redução.
Essa é uma condição de codimensão 2. Quer dizer, se você olhar a coisa sob o ponto de vista geométrico, aliás, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Essa é a situação geral, essa situação tem codimensão 1, essa situação tem codimensão 2. Aqui, se vai dar esse ou vai dar esse, de novo, é uma situação de 50%, 50%, se o negócio é quadrado ou não é quadrado. Mas, que esse caso aqui ainda é bom, né? O caso ruim é esse aqui. Mas esses dois casos aqui são bem mais raros. Do que esse aqui. Então é muito raro uma quádrica não ter ponto P-ádico para todo primo P. Porque para ela não ter ponto P-ádico para algum primo P, ela tem que cair nesse caso fantasma aqui. Eu quero olhar para mais um exemplo, que também é interessante. Vamos olhar o caso de cúbicas. Curvas cúbicas em P2. Vamos começar com uma cúbica não singular. Coisa assim. Uma equação, por exemplo, daquela equação 3x cubo mais 4y cubo mais 5z cubo, que eu falei, que tem pontos p-ádicos para todos os p's e não tem pontos racionais. Provar que ela não tem pontos racionais é difícil, tá? Talvez eu faça, talvez não faça. Vamos ver como é que vai ficar coisa no mês que vem. Mas, com a tecnologia que a gente tem agora, dá para provar que essa curva tem pontos p-ádicos para todo primo P. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos olhar para a redução módulo P. O que pode acontecer? Em geral, você tem boa redução. Você obtém uma cúbica módulo P. Uma cúbica não singular módulo P. Cúbica. Então você começa com uma cúbica não singular. Não singular. Então, caso geral, você tem uma cúbica não singular. Módulo P. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, a segunda possibilidade. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é o desenho da cúbica. Segunda possibilidade é que ela passe a ser uma cúbica singular. Mas as cônicas são peculiares, em que, quando uma cônica é singular, ela é o produto de duas retas. Uma cúbica pode ser singular e continuar irredutível. Quer dizer, a situação geral de uma cúbica singular, a situação mais comum, é uma figura assim. Para a maioria das cúbicas, quando você reduzir módulo P, você tem isso. Que é o caso daquela ali. Não. Mas aí vai dar Não. certo, né? Porque Não. aí o ponto singular vai ter que ser racional. Sim, mas aí você não consegue levantar ele porque ele é um ponto singular. Mas, como existe um montão de pontos não singulares, o que acontece é que essa cúbica ela é parametrizada. Então ela tem P. Isso, pois é. Como o ponto singular é racional, você passa reta por ele, qualquer reta racional vai dar outro. Vai dar outro ponto. Então você tem esse ponto, você não usa esse ponto, mas você usa qualquer um dos outros pontos. Então você tem pontos módulo P. Aliás, esse caso não é isso aqui, porque isso aqui é um produto de três retas. Quando você tem isso, você tem pontos. Você pode tem outra situação que é assim, mas aí é a mesma coisa. É uma singularidade um pouquinho mais chata, mas ainda tem um negócio assim. Outra possibilidade é que você tenha uma reta e uma cônica. Isso é mais raro ainda. Mas ainda assim, tem uma reta e uma cônica, você tem um monte de pontos racionais. Porque a cônica tem um monte de pontos racionais e a reta tem um monte de pontos racionais. Essa possibilidade é a priori, né? Nesse caso aqui só vai acontecer o primeiro e o último aqui, que são três retas. Tá? Se você reduzir módulo 5, você tem uma coisa assim. Agora,
O que acontece é que menos 3/4 é um cubo módulo 5. Então, uma dessas retas é racional. O que pode acontecer, esse caso aqui é parecido com essa situação aqui, exceto um pouquinho mais complicado. Você pode ter 3 retas racionais, uma reta racional e um par de retas definidas sob uma extensão quadrática, ou 3 retas definidas sob uma extensão cúbica. E é esse caso aqui é o único que vai dar problema, né? Porque aí você não vê ponto racional nenhum. Nesse aqui você tem ponto racional, nessa reta. Essas 2 retas não vão ter pontos racionais, mas essa reta aqui tem. Essa aqui tem montão. Esse aqui é o caso que vai dar problema. Então a possibilidade uma cúbica cair aqui é muito rara. Você pode arrumar, você começa com um exemplo de uma equação assim, módulo 3, sei lá, e aí escreve uma cúbica que tem essa redução módulo 3. Então você constrói uma cúbica que não tem pontos 3-ádicos. Não tem pontos módulo 3, não tem pontos 3-ádicos. E se você olhar para coisas de grau maior, você vai notar que as chances de você ter uma situação assim vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Deixa eu fazer uma observação. É possível, para uma curva mesmo não singular, isso aconteça. A curva sem pontos. Mas tem que ter grau grande, né? Isso... No caso de uma curva, você tem uma curva, por exemplo, uma curva plana de grau D, você tem uma curva plana irredutível de grau D, você tem uma estimativa assim. Se você lembra a desigualdade de Langeville, tem uma constante aqui que depende de D. Mas na realidade... Então, se o P for grande o suficiente em termos do D, você vai ter pontos. Então, mas somente para P bem menor que D. Bom, pequeno em relação a D. Pequeno em relação. Aqui o problema é aberto para vocês. Dado P, qual é o menor D, tal que exista uma curva plana não singular de grau D sobre FP com X de FP vazio. D é o grau do polinômio. Então, essa desigualdade aqui, bom, no caso não singular, você tem até isso assim, o ND é zero. Então, se o número de pontos for zero, você obtém que P mais 1 vai ter que ser menor ou igual que D menos 1, D menos 2, P na meio. O que te diz que o P na meio é menor que D quadrado, mais ou menos. Então, o P é menor, o D é maior que P a 1/4.
Então, você não pode, o D não pode ser muito pequenininho. O D tem que ser pelo menos P num quarto, para ter uma curva vazia. Um exemplo de curva vazia é o quê? Sei lá, xp menos 1 mais yp menos 1. Sei lá, pega uma coisa assim, 5. Porque o módulo P, x elevado a P menos 1 é 0 ou 1. E aí eu estou tentando só ter certeza que não tem ponto no infinito. Mas uma coisa assim vai funcionar. Quer dizer, se você mexer com os coeficientes aqui com cuidado, você acha uma curva que tem grau P menos 1. Então, o D mínimo, se eu chamar de o D mínimo aqui, ele é um número que vai ser, o D mínimo vai ser certamente maior que P elevado a 1/4 e vai ser menor que P. É muito fácil construir exemplos com D mínimo menor que P. Mas e aí? Qual é o D mínimo? Não sei. Quer dizer, existem... Eu acho que dá para mostrar que tem que ser menor que P sobre log P, uma coisa assim. Mas a expectativa é que o D mínimo esteja mais perto desse lado do que desse lado aqui. Mas a gente não sabe. Tem duas coisas que eu quero falar. Vá. Se x é vazio em f de p, existe um controle sobre o grau da extensão tal que ele deixe de ser vazio? Como existe um teorema parecido com esse para qualquer corpo finito, você vai garantir que quando o corpo é suficientemente grande, quando o número de elementos do corpo, aqui é o P, né? Esse número, se for maior que esse aqui, vai garantir que esse número não é vazio. Então, como se aumentar o P, essa função cresce mais rápido do que essa, vai ter. Existe um controle, sim. Então, logo, você vai ter que ter pontos. Porque o crescimento ali é exponencial, né? Quando você varia o grau da extensão, o P passa de P na N. Essa desigualdade pode ser refinada ou... Pode. Aliás, tem uma coisa engraçada, porque o que acontece é que se conhecem refinamentos... Quer dizer, isso é uma desigualdade para um valor absoluto, né? Então, quando você tira o valor absoluto, você tem uma cota superior e uma cota inferior. A cota superior se conhece em vários refinamentos. Mas a cota inferior, não. E a cota inferior é que você precisa para mostrar que o conjunto é não vazio, né? Que você quer uma cota inferior para esse número aqui. Então, a resposta à sua pergunta é: eu não conheço nenhum refinamento para a cota inferior que vem disso aqui. Conheço refinamentos para a cota superior, mas a cota superior não te ajuda. Mas, tipo, existem contra-exemplos de cara que estão entre os dois, tipo, entre a cota superior e o cara, ou... A impressão que dá é que esse D mínimo é perto de P na quarta, quer dizer... eu não sei, sabe? Tem alguma evidência numérica, mas eu não sei qual é o... Não sei para que lado que está tendendo, não.
O Henri Cohen fez tem uns trabalhos recentes do Henri Cohen sobre isso. Mas eu acho que foi só para o caso, ele estava olhando para a equação AX na D mais BYD igual a C. Então, qual é a questão dessas curvas de Fermat? Qual é o menor D? Tal que essa curva pode ser vazia. Em termos de P. Mas para esse tipo de curva. E ele fez uns experimentos no computador. Então você pode olhar, pode procurar e você vai achar. Se você procurar pela internet, você acha o que está acontecendo. Se bem que essas curvas são especiais. Agora eu não me lembro o que a evidência numérica está indicando. Se é que o número vai ser perto do P na quarta ou perto do P. Não sei. Eu queria mencionar o seguinte teorema. Suponha que você conte, fixe D e N. D vai ser o grau, N vai ser o número de variáveis. Então, eu quero que o D... Bom, tem que ser pelo menos uma curva, então o D vai ser pelo menos 2. O grau tem que ser pelo menos 2, para não ser um hiperplano. O número de variáveis vai ter que ser pelo menos 3. E eu não quero olhar para o caso de cônicas. O caso de cônicas é um caso um pouquinho esquisito. Então, ou curvas de grau maior que 2, ou superfícies de grau maior que 1, ou coisas de dimensão maior de grau maior que 1. Agora, eu quero olhar para os polinômios em N variáveis de grau D. O valor absoluto dos coeficientes menor ou igual que o número H, que eu vou deixar variando, e tal que exista para todo P, existe α1, αn em ZP, f de α1, αn igual a 0. Então eu quero contar todos os polinômios com coeficientes menores que, sei lá, 1 bilhão, de grau fixo, número de variáveis fixos, que tenham soluções p-ádicas para todo P. Agora eu quero dividir esse número pelo número total de polinômios. Grau f igual a d, e o valor absoluto dos coeficientes menor ou igual a h. Quer dizer, sem essa condição de ter solução módulo, solução p-ádica para todo P. Agora eu vou tomar o limite quando o h vai para infinito. Quer dizer, eu vou deixar o número de... o tamanho dos coeficientes crescerem. Tá? Então eu estou contando entre todos os polinômios com os coeficientes limitados para um número grandão, quais deles têm soluções de módulo P para todos os P's. E o teorema é que isso tem um limite, esse limite existe. É um número positivo. E aí, não é um, não. Tá bom, vou ser mais preciso até. Mas é bem perto de 1. Se você fizer uma conta, dá 0,9 e tanto. Tá? Aliás, é mais ainda, ele é um produto sobre primos P de umas densidades locais P. E esses números são...
relacionadas com esses desenhos aqui, ó. O que acontece é que o CNDP é o número de coisas, essencialmente o número de coisas módulo P que podem dar problemas. E as coisas módulo P só podem dar problemas. Bom, se o polinômio tiver grau par, o negócio pode fatorar entre o produto de duas coisas de grau D sobre 2 conjugadas. E aí não tem ponto nenhum. Mas isso aí é uma ecodimensão o quê? Tem que fazer a conta, mas esses CNDPs são números que são da forma 1 menos 1 sobre P elevado a um certo número aqui. Alfa ND. Tem um errinho assim, mas ele é mais ou menos assim. E o alfa ND... E o teorema segue porque esses alfa NDs são maior ou iguais que 2 dentro dessas condições aqui. Tipo assim, para todo N dele vai estar perto de 1? Hã? Para todo N dele vai estar perto de 1? Vai estar perto de 1. É a impressão que eu tenho. Para ser sincero, eu não sei uma fórmula geral. Eu sei que o comportamento é mais ou menos assim. E uns exemplos que eu tentei, bem simples, deu a impressão de que dá 0,8, 0,9, 0,95. Sempre assim. Agora, eu não tenho uma fórmula exata. Eu gostaria de saber o que acontece, por exemplo. Tende para 1 quando o n vai para o infinito? Eu acho que sim, mas não sei. Quer dizer, o que acontece quando você começa a variar o n e o d? E qual é o comportamento desses números? Isso é uma boa pergunta. Isso não se sabe. Hã? Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acho que não. Eu não quero dar a demonstração desse teorema, porque tem umas continhas que tem que fazer, tem que ter um certo cuidado, mas, no fundo, ele não é muito difícil, porque a condição é simplesmente aplicar o lema de Hansel, quer dizer, para o polinômio não ter nenhuma... Quer dizer, os primos bem pequenininhos você vai ter que fazer separado, mas para os primos grandes, uma vez que a redução módulo P seja... Quer dizer, pequenininho aqui, o pequenininho aí é só em função de D e N. Então, não depende do H. Por isso que o negócio sai bem em função do H. Quando o H vai para o infinito, quer dizer, o que a gente considera primo pequenininho nessa situação é uma função de N e D, e esse você tem que fazer separado. Mas, uma vez que o primo seja grande em função de N e D, aí você tem que lidar com a situação de ser má redução e boa redução, que pode depender de H. Para esses caras, você vai ter que fazer olhar para a situação do lema de Hansel, quando é que você pode achar um ponto não singular módulo P. E você pode achar um ponto não singular módulo P, a menos que a redução módulo P do seu polinômio seja bem ruim. Seja produto de 2 polinômios conjugados de grau D sobre 2, ou produto de 3 polinômios conjugados de grau D sobre 3, uma coisa assim. Então, as chances desse negócio não ter solução módulo P são muito pequenininhas. É 1 menos 1 sobre P elevado a não sei quanto. E aí você tem que mostrar que as condições para cada primo são mais ou menos independentes. Por isso que o número sai como um produto. E aí tem umas continhas a ser feitas. Mas... esse é o teorema. Então, o teorema diz que a condição de solvabilidade local... e você pode, se quiser colocar a condição real, também eu acho que... Quer dizer, os polinômios que tem um ponto real formam um aberto, né? Então tem muito ponto inteiro lá dentro. Eu acho que
Dá para até colocar condição real ali também, sem problema. No caso de grau ímpar, você não precisa nem se preocupar. Polinômio de grau ímpar sempre tem ponto real. Polinômio de grau par pode ter uma condição no infinito lá, o cara pode ser limitado. Hã? No caso real, você está olhando para a topologia real. Quer dizer, o que acontece? Quais são os polinômios reais? Quando você tem um polinômio com ponto real, você pode perturbar ele um pouquinho e vai ter outros polinômios ali perto com um ponto real também, se você perturbar os coeficientes. Topologia real. Nos coeficientes. Nos coeficientes. Então, o caso real também entra nesse paradigma. Você pode colocar, se você quiser olhar a situação real aqui, você vai ter que ter mais um coeficiente aqui para levar em consideração a multiplicar por um número que dá a densidade real dos polinômios com ponto real. Então, isso quer dizer que uma proporção positiva de todos os polinômios satisfaz a condição do princípio de Hasse, né? Que para todos os completamentos tem um ponto. Mas aí você tem o problema. Qual é a probabilidade de um polinômio ter uma solução racional? Será que é razoável que um polinômio assim tenha uma probabilidade positiva de ter um ponto racional? E aí já não é mais verdade. Ou, pelo menos ninguém sabe, mas o pessoal suspeita que... Quer dizer, existe uma transição quando o grau é grande e o grau é pequeno. Quer dizer, o grau em relação ao número de variáveis. Quando o grau é grande em relação ao número de variáveis, não se espera que haja pontos racionais. Quando o grau é pequeno em relação ao número de variáveis, se espera que haja pontos racionais. Isso é uma coisa um pouquinho mais misteriosa. Não vale. Ele só vale... os únicos casos onde ele foi conseguiu se provar que ele vale é quando você tem muita variável. Não tem uns teoremas que dizem que você tinha um polinômio de grau 3 com 9 ou 10 variáveis, então vale. Mas se você começar a reduzir o número de variáveis, não deve valer. Mas tem muita coisa que a gente não sabe nessas coisas. Mas a aparência é que o princípio de Hasse não só vale quando a variedade é geometricamente muito simples, quando tem muita variável. Aí a coisa é quase como se fosse racional. Então. Quando ela tem mais variável, ela é mais simples do que quando tem pouco. Ela não se entorta muito. Se você fizer uns desenhos, umas curvas, olhar para a curva plana, quanto mais se aumenta o grau, mais voltas ela pode dar e mais coisas ela pode fazer. As coisas que têm grau baixo, elas são mais assim. Mas isso não justifica nada, né? Quer dizer... Ok, eu vou parar aqui por hoje.